Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série de Salmos. No vídeo de hoje nós vamos estudar o Salmo 144. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, dá o like aí, compartilha e deixa o teu comentário. Eu te convido agora a orarmos, pedindo a Deus a sua ajuda no bom entendimento da sua palavra. Eterno de Israel, a ti rendemos glória, honra e adoração. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós suplicamos, nós clamamos a tua ajuda no bom entendimento da tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Salmo 144, ele vai dizer assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. Ele é o meu aliado e minha fortaleza, meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. Senhor, o que é o homem para dele tomares conhecimento, ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Senhor, inclina os céus e desce, toca os montes para que fumejem. Fulmina os raios e dispersa os inimigos, arremessa tuas flechas e faze-os debandar. Estende daí do alto tua mão, salva-me e livra-me das grandes águas, da mão desses estrangeiros, cuja boca fala mentiras e com a mão direita estendida juram falsamente. Ó Deus, eu te cantarei um cântico novo, tocarei teus louvores na harpa de 10 cordas. És tu que dás a vitória aos reis, que da cruel espada salvas Davi teu servo. Salva-me e livra-me da mão dos estrangeiros, cuja boca fala mentiras e que com a mão direita estendida juram falsamente. Quanto aos nossos filhos, serão como plantas já desenvolvidas na adolescência. Nossas filhas como colunas bem esculpidas, como obras de arte que ornam um palácio. Nossos celeiros estarão repletos, fornecendo provisões e mais provisões. Nossos rebanhos se multiplicarão os milhares, as dezenas de milhares pelos nossos campos. Nossas reses andarão prenhes, não haverá brecha nem ataque, nem alarme em nossas praças. Feliz o povo a qual assim sucede, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Aqui está aquela frase tão famosa que a gente vê em praças. Tem uma praça aqui, uma cidade vizinha, que o prefeito da época, que estava na gestão, mandou construir um monumento que lembrava uma Bíblia aberta, e nessa Bíblia ele escreveu: Feliz o Deus cujo Deus, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Ali ficou conhecida como Praça da Bíblia. Então, aqui onde nós encontramos esse texto tão famoso, que a gente vê muita gente falando, que a gente vê escrito em alguns monumentos, não é verdade? E aí, o Salmo 144, o salmista Davi mais uma vez vai trazer esse cenário, como vocês já perceberam, que o salmista Davi é um homem envolto em guerra. O salmista Davi é um homem que respira guerra, é um homem que respira batalha. Isso era uma realidade, estava nas suas entranhas, estava na realidade da sua vida. E aí, o salmista Davi mais uma vez vai se encontrar clamando a Deus para que Deus seja a sua rocha, para que o Senhor seja a sua fortaleza. E aí Davi ele vai fazer um misto do Salmo 144 de oração e também de declaração. Ele vai estar em um determinado momento pedindo, em um outro determinado momento testemunhando quem Deus é. Ele vai pedir que Deus o livre, mas tem hora que ele vai dizer que o Senhor é aquele que salva Davi. Davi ele era um homem de experiências com Deus. Davi era um homem que ele contemplava a mão do Senhor sobre sua vida nas guerras, nos campos de batalha. Mas o que me chama mais atenção aqui é quando Davi começa a fazer
declarações proféticas. Quando Davi começa a fazer algo aqui, que é isso que eu quero deixar nesse vídeo para todos nós. E aí eu quero aqui abrir rapidamente um parênteses, antes que eu esqueça, tá? Porque as pessoas que me seguem lá no Instagram já começaram a votar, e aí eu quero abrir essa votação para você que me assiste no YouTube agora, tá? Que votação, Alan? Nós estamos no Salmo 144 já. Então só estão faltando aí 6 salmos para a gente terminar. 6 dias. E aí eu quero colocar nesse vídeo, você que me assiste, eu quero abrir aqui a votação para o próximo livro que iremos estudar. Eu quero te convidar a deixar no comentário desse vídeo qual livro você quer estudar após terminarmos o Salmo. E aí o livro que ganhar na votação aqui no YouTube, como também no Instagram, será o próximo livro a ser estudado, ok? Não querendo te incentivar nada, não querendo aqui fazer aqui pleito eleitoral, mas os 2 livros mais votados lá no Instagram foi Apocalipse e Provérbios. Então, fique ao seu critério, fique aí ao desejo do teu coração de qual livro você vai querer estudar. Então, deixa o teu comentário nesse vídeo aqui, a votação começa nesse vídeo, e você colocará o livro que você quer estudar após terminarmos a série de Salmos. Qual é a série que nós vamos iniciar após o fim dessa série, ok? Então, voltando, fecho parênteses, voltando para o Salmo 144, o que me chama a atenção, queridos e queridas, é quando Davi, ele, de repente, no meio de um salmo que está clamando, pedindo livramento, pedindo a ajuda de Deus, de repente, no versículo 12, Davi começa a proferir uma série de palavras de bênção. Davi começa a dizer: quanto aos nossos filhos, serão como plantas já desenvolvidos na adolescência. E aí eu quero profetizar isso sobre a nossa vida. Eu quero profetizar isso sobre os teus filhos. Eu quero profetizar isso sobre a tua parentela. Ele vai dizer: quanto aos nossos filhos, serão como plantas já desenvolvidas na adolescência. Nossas filhas, como colunas bem esculpidas, como obras de arte que ornam um palácio. Nossos celeiros estarão repletos, fornecendo provisões e mais provisões. Receba essa palavra nesse vídeo. Receba essa palavra de bênção que o salmista Davi está proferindo aqui. Ele está falando que o seu filho será como uma planta desenvolvida. Por mais que isso seja uma simbologia, mas até uma pessoa leiga consegue perceber o que significa uma planta desenvolvida. Evidentemente que se ele estivesse falando no sentido pejorativo, no sentido negativo, ele estaria falando que os seus filhos, os nossos filhos serão como planta seca. Olha como a simbologia é fácil de entender. Então ele está dizendo que os nossos filhos serão como uma planta desenvolvida, ou seja, uma planta desenvolvida é uma planta viçosa, que dá o seu fruto no seu tempo, sua folhagem é verde. Você está entendendo? Então, queridos, o salmista Davi está declarando que os nossos filhos serão como plantas desenvolvidas, plantas firmes, que a sua raiz está profunda, que a sua raiz chegou às águas, aos lençóis freáticos. Você está entendendo? E as nossas filhas serão como colunas adornadas dos lindos palácios. Aqui ele está falando exatamente sobre a beleza, está falando sobre a importância, porque se você tirar uma coluna de uma estrutura de uma casa, da estrutura de um palácio, esse palácio que é tão belo, vem à ruína. Então, o salmista não está falando só da beleza exterior, mas também está falando da importância que as nossas filhas terão. E aí eu recebo essa palavra para mim, porque estou prestes a ser pai de uma menina, então que a minha filha venha ser como uma coluna ornamentada de um lindo palácio, para a glória de Deus. E aí ele continua dizendo no 13 que os nossos celeiros estarão repletos, e receba essa palavra. Receba essa palavra nesse vídeo. Os celeiros da tua vida, os celeiros materiais e os celeiros espirituais estarão repletos, cheios de provisões. Receba essa palavra. E aí
Ele vai dizer ainda no 13, nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares. E aí eu quero profetizar que aquilo que hoje, claro que nós que estamos aqui não temos mais rebanhos. Isso aqui era uma prática comum daquela época. Quem sabe até tem alguém que me assiste aí, que tem aí seu sítio, né? Que tem aí suas criações, então receba também. Porque aqueles que têm criações sabem da importância dos animais estarem saudáveis e se multiplicando. Mas nós, a grande maioria que eu acredito, não tenha mais essa prática, mas isso aqui nós podemos converter, nós podemos pegar aqui os rebanhos que Davi está se referindo, que era o trabalho do povo daquela época, e eu quero aqui profetizar sobre o teu trabalho, eu quero profetizar aqui sobre a tua empresa, sobre o teu empreendimento, tá? Que eles venham só se multiplicar, que você venha ser bem sucedido naquilo que você faz. Amém? Olha isso. Versículo 14. Nossas reses andarão prens. Aqui está falando de multiplicação também, está falando de procriação. Não haverá brecha, nem ataque, nem alarme em nossas praças. Aqui está falando, Davi está falando de paz. Oh, meus irmãos e irmãs. E se tem uma coisa que é essencial na nossa vida, se chama paz. Como é que você está, meu irmão? Eu estou vivendo em paz. Coisa boa é poder falar isso. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Quero profetizar paz sobre a tua vida. Porém, queridos e queridas, o segredo de tudo isso aqui está no último versículo. Você só terá tudo isso que eu proferi até agora. Você só terá tudo isso que eu profetizei até agora. Isso não é dado de graça, assim, não é uma coisa... eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser e eu vou ter tudo isso que o Alan falou. Não, vai não. Não vai, tá? Não vou te enganar aqui não, tá bom? O evangelho que eu amo pregar é o evangelho genuíno. Há essas coisas para a nossa vida? Há. Mas tem uma condição. E a condição é exatamente o versículo 15, esse versículo maravilhoso, quando o salmista diz, olha isso, feliz o povo a qual assim sucede, feliz o povo, cujo Deus é o Senhor. Senhor, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. E Senhor é aquele que manda, e aqueles que têm esse Senhor o obedecem. Então, para que venhamos ter todas essas bênçãos que eu falei nesse vídeo, precisamos ter Deus como nosso Senhor. Precisamos ser servos dele, servas e obedecer. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um vídeo. Não esquece de colocar aqui no comentário a tua votação, qual livro você quer estudar, qual será a nossa próxima série. Eterno de Israel, te damos graça e te louvamos por mais essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando cada pessoa que nos assiste. Que essa palavra venha ter ficado gravada no coração dessa pessoa. Que essa pessoa que está me assistindo possa dizer que o Senhor é o seu Deus. E então, Senhor, o Senhor sendo o nosso Deus, a tua vitória estará sobre nós. O teu livramento estará sobre nós. O Senhor será a nossa fortaleza, o Senhor será nosso auxílio, a nossa ajuda, se servirmos ao Senhor de verdade. Pai, eu te entrego a nação de Israel, teu povo amado. Continua guardando o teu povo para a glória do teu nome. Assim, nós te pedimos em nome do teu Filho. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.